Olá pessoal, nós somos o grupo Covidizer e viemos explicar para vocês de maneira bem dinâmica o que é um surto, uma epidemia e uma pandemia. Então bora lá? Vamos começar então pelo surto. O surto de uma enfermidade é caracterizado pelo rápido alastramento de uma doença altamente contagiosa em uma região específica. Podemos usar o exemplo do nosso temido Covid-19. O surto é muito confundido com a epidemia, porque os dois contêm o alastramento de uma determinada doença em um curto prazo. Mas o que as pessoas nem imaginam é que uma epidemia é um passo a mais depois de um surto. Mas afinal, o que é uma epidemia? De maneira geral, uma epidemia é caracterizada quando ocorre vários surtos de uma doença em várias regiões. Existem 3 níveis de epidemia. Entre eles tem 1. O nível municipal, que é quando existe o surto da doença em vários bairros de uma cidade. 2. O nível estadual, que é quando são registrados surtos em várias cidades de um estado. 3. Nível nacional, que é quando ocorre o surto da doença em várias regiões de um país. Porém, fiquem atentos, essa classificação não serve para quando a enfermidade propaga por 2 ou mais países. Um exemplo bem simples de epidemia aqui no Brasil é a da dengue, que está presente até hoje aqui no nosso país. Mas como a gente sabe que uma doença está caminhando para uma epidemia? Bom, para saber se a doença virou uma epidemia, basta conhecer a sua taxa de incidência. É necessário a análise de novos casos da doença e então dividir esse número pelo número total da população do mesmo local e no mesmo período. Quando a taxa for encontrada, basta comparar os valores com as médias anteriores. As médias devem ser comparadas na mesma época do ano. A partir daí, devemos verificar se a taxa atual supera o limiar epidêmico. Quais os fatores podem ajudar no surgimento de epidemias? Diversos fatores podem causar o surgimento de epidemias. Hábitos alimentares pouco saudáveis, condições climáticas, estresse, uso de drogas, mutação dos agentes causadores e a falta de saneamento básico são alguns fatores que ajudam o aumento de casos de uma doença. Mas o que é uma pandemia? Pandemia é uma designação usada para referir-se a uma doença que se espalhou por várias partes do mundo, de maneira simultânea, havendo uma transmissão sustentada dela. A Covid-19, causada pelo SARS-CoV-2, está hoje em mais de 115 países. A gravidade da doença tem alguma coisa a ver com a pandemia? A questão da gravidade da infecção não entra na definição de pandemia da Organização Mundial da Saúde. Com isso, vamos citar outras pandemias que atingiram o Brasil. Antes da Covid-19, a pandemia mais recente havia sido em 2009, com a chamada gripe suína, causado pelo vírus H1N1. Mas talvez o caso mais emblemático de pandemia já registrado na história tenha sido da gripe espanhola, que matou entre 50 e 100 milhões de pessoas entre os anos 1918 e 1920. Orientações da OMS para a prevenção do Covid-19. Lave suas mãos com frequência utilizando água e sabão e, sempre que possível, passar álcool em gel para evitar a propagação do vírus. Mantenha uma distância segura entre as pessoas, recomendado, para que não tenha troca de partículas. Use máscara todas as vezes que sair de casa. Não toque nos olhos, no nariz ou na boca. Cubra seu nariz e boca com o braço ou com um lenço ao tossir ou espirrar. Fique em casa se você se sentir indisposto. Procure atendimento médico se tiver febre, tosse e dificuldade ao respirar. Quais os sintomas do Covid-19? Febre, tosse seca e cansaço.
Menos comuns são dores e desconfortos no corpo, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato. Quais as formas de tratamento contra o Covid-19? Até o momento, não há vacina aprovada pela OMS ou medicamento específico comprovado para a Covid-19. Os tratamentos estão sendo investigados e serão testados por meio de estudos clínicos. Autocuidados. Se apresentar algum dos sintomas, você deve ficar em repouso, mantendo a hidratação e uma alimentação saudável. É indicado que se fique isolado em quarto separado dos demais membros da família e mantendo uma desinfecção diária do ambiente. Mantenha uma dieta saudável, tenha uma boa noite de sono e permaneça ativo. Use a tecnologia para manter seus contatos sociais com seus amigos e familiares. Agora que já sabemos a diferença entre surto, epidemia e pandemia, estamos preparados para agir em acontecimentos dessa natureza. Nós somos o grupo Covidizer e agradecemos sua atenção ao nosso desempenho em te conscientizar.